A palavra traz consolo, traz conforto, mas também traz confronto. E é só no confronto que nós crescemos. Começa agora a ser tratado pelo Espírito. Eu creio que antes de eu abrir a minha boca para falar qualquer coisa que o Senhor mandar, eu creio que o Espírito Santo já vai estar tratando com pessoas aqui nessa noite. Aleluia! Oh, aleluia! Amado, se você for sensível, se você estiver sensível, porque todos nós somos, você vai perceber a unção já despedaçando junto, a unção já fazendo, você vai perceber. Você vai perceber. André, eu não estou sentindo nada, mas está acontecendo. Não vivemos pelo que sentimos. O
Senhor faz, independente de você sentir ou não, Ele já está fazendo. Aleluia! Amém, glória a Deus. Pode sentar. Eita glória, meu Deus. Chega, tô me tremendo. Aleluia. Eu gosto. Quando eu subo assim, eu gosto. Aleluia. Glória a Deus. Amados, graça e paz a todos. Tem algum visitante aqui nessa noite? Algum visitante? Alguma visitante? Tem? Não, fica tranquilo, não vou te chamar aqui na frente não, só levanta a mão se tiver. Não, porque eu tinha medo, tá? Quando me perguntavam. Tinha medo. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos, tá? Aleluia. Eu tinha medo, sabia? Quando eu ia numa igreja e perguntava, eu falava, vai pedir para me dar o microfone. Ai, meu Deus, eu não falava não. Então, né, tem que avisar, porque de repente a pessoa pode pensar igual eu pensava. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Então, essa noite... eu estou elétrica, eu não estava não, foi só subir aqui, glória a Deus. Amados, quem faz é Ele, sabia? Nós aqui, ministros, nós só somos de fato assim, ministros, servos, servindo uma bandeja, com que o Senhor colocar a bandeja. Para quem? Para mim e para você. Amém? E essa noite, a gente ia ter esse tema da outra semana, de repente o pessoal falou, mas não teve. Eu estava dodói, mas glória a Deus eu estou bem. E aprove o Senhor falar para o pastor e Kátia para manter esse tema assim, não foi cancelado, adiamos. É porque a gente precisa, amém? Primeira coisa que eu pensei, amém, glória a Deus. E o tema de hoje, quem é visitante não sabe, toda quinta nós temos culto de ensino e tem temas específicos, onde nós aprendemos um pouco mais da palavra, mas de forma direcionada, com algum tema específico. O tema dessa noite, para quem não sabe, é lidando com as ofensas. Aleluia. Amados, esse é algo que assim, eu não tenho como esgotar esse assunto, porque é algo que acontece tanto, é algo que nós precisamos de tanto tratamento, de tanto avanço, que não cabe num culto de 40, 50 minutos de palavra, não cabe. Então, eu te aconselho já desde já, abre o seu coração, e eu creio que o Espírito Santo, de fato, vai estar falando mais coisas. Além, eu vou estar falando coisas e o Espírito Santo vai estar falando mais, vai estar falando coisas diferentes. E ele faz isso, amados. É interessante. Essa semana, não lembro se foi semana passada, esses dias aqui eu estava aqui assistindo uma ministração, não lembro se foi no café, e assim, o assunto era um. E sabe que o Espírito estava tratando comigo um assunto totalmente diferente, que não estava nem sendo falado? Mas por causa do meu coração disponível, ele estava tratando comigo. Eu parei, anotei na hora, não tinha nada a ver com o assunto. Sabia que ele faz isso? Ele vai tratar coisas aqui específicas com algumas pessoas, além do que eu falar. Coisas relacionadas ao assunto, mas coisas além também, porque ele faz assim. Amados, ele é real. Ele não é um conto de fadas. Não é um livro lindo, uma história linda de amor, embora seja uma história de amor, de Deus pela humanidade, glória a Deus, mas não é uma história de amor linda que a gente conta e aí a gente já conhece os resultados e é tudo lindo. Não, amados. A Bíblia é real, Deus é real, a unção é real, disponível aqui nessa noite. E ela faz, já está fazendo. Amém? Então nós vamos tratar desse assunto com muita seriedade, muito temor, porque é algo que fere pessoas todos os dias. Pessoas dentro da igreja, fora da igreja, dentro de casa, fora de casa. E como a gente ouviu aqui no discipulado de casais, que foi um assunto parecido lidando com as ofensas, mas no casamento, onde nós somos mais feridos é onde a gente está mais perto, com quem a gente está mais perto. Até porque é óbvio, porque quem está longe dificilmente vai nos ferir, ou quando fere, provavelmente pode ser que a gente nem tenha mais contato, então passou. Mas quem está perto, quem está junto, de quem a gente espera algo, dói. Só que a gente precisa lidar com isso, porque isso vai acontecer. Como Kátia falou, no casamento não tem jeito. Como é que eu faço para evitar de ser ofendido pelo meu marido ou pela minha esposa? Estou dando exemplo do que ela usou aqui. Não tem jeito, vai acontecer. O que a gente precisa é aprender a lidar, aprender como reagir. E é isso que a gente vai falar essa noite. E isso, amados, eu estou dando um exemplo aqui do discipulado de casais, mas isso acontece no nosso meio em tudo quanto é lugar. Amados, quantas pessoas hoje estão afastadas do Evangelho, afastadas de Deus, por causa de ofensa. Porque as pessoas, não, mas eu não estou afastado, não. Deus está aqui no meu coração, eu só não quero mais saber da igreja.
Eu só não quero mais saber do pastor. Eu só não quero mais saber disso. Mas Deus está aqui no meu coração. Isso é um engano. É um engano que Satanás coloca na cabeça da pessoa e ela nem nota que ela está longe do Senhor. Porque se não estivesse longe, não estaria com esse problema ainda para tratar. Porque é o contrário. Quanto mais perto do Senhor, mais a gente é tratado, mais a gente é confrontado. Amados, o que nos faz crescer é o que nos confronta. Não é o que deixa a gente confortável, não. Não é. Sabe, a gente cansa de falar e ensinar e aprender que Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É sim, mas existem pressões. E é na pressão que Deus nos trata e nos faz crescer e nós avançamos. Ele não vai te colocar no leito, ele não vai te colocar uma pressão para você aprender, não. Mas no meio da pressão, ele nos ensina. No meio da pressão, ele nos levanta. No meio da pressão, a gente cresce. A gente não cresce no conforto. Embora seja bom, é tão bom, né? Quando não tem confronto, é tão bom quando está tudo bem, é ótimo. Só que a gente não sai do lugar. Amém? E hoje nós vamos aprender a lidar com isso. Quem vai ensinar? Eu? Não, amados. Quem sou eu para ensinar alguma coisa? É o Senhor. E Ele que está nos ensinando essa noite vai nos ensinar. Porque Ele já começou a me ensinar lá em casa. Eu trabalho num trabalho, no Ministério Integral, eu tenho meu trabalho. Eu estava trabalhando lá no computador, e o Senhor falou algo. Pô, aí eu, nossa. Aí peguei o celular e anotei. O Senhor me ensinando. Eu estava trabalhando, amado. Eu estava trabalhando e o Senhor estava me ensinando algo sobre essa noite. Amém? E sabe o que o Senhor falou para mim? Sabe o que Deus falou para mim? E eu queria abrir falando com isso. Às vezes a gente pergunta, ok, então hoje a gente vai aprender como lidar com ofensa. Então, qual é a resposta para lidar com ofensa? Como eu faço para lidar com ofensa? Sabe que o Senhor tratou comigo e eu fiz questão de anotar, porque era tão bonita a frase? Não podia ser da minha cabeça, foi do Senhor. Jesus é a resposta. Sabe por quê? Porque Jesus foi a resposta de Deus para a ofensa da humanidade. Amados, foi Ele que falou isso para mim, não saiu da minha cabeça não, tá? Eu achei tão bonito que eu anotei. E eu fiquei maravilhada com o que Ele falou, e é verdade. Jesus é a resposta que Deus deu para o que a humanidade fez. Para a ofensa da humanidade, Jesus é a resposta. Então a gente já começa sabendo que Ele é a resposta. Se Jesus é a resposta e Ele é a palavra, é na palavra que eu encontro como lidar com isso. E nós vemos vários exemplos de homens onde a gente tem que se espelhar e onde a gente não tem que se espelhar. E sabe que eu não vou dar, eu acho, não sei que o Senhor mude, mas eu acho que eu não vou dar exemplo nenhum de quem eu não quero me espelhar. Mas eu quero dar exemplo em quem eu quero me espelhar. E antes da gente abrir lá, eu queria que você lembrasse desses 3 exemplos da Bíblia. José e os seus irmãos, Davi e Saul, Samuel e Eli. A gente vai falar mais a respeito. Mas eu queria que você pensasse, se você conhece um pouco a Bíblia, conhece um pouco a história, eu queria que você já pensasse nesses casos e lembrasse um pouco do que a palavra fala. A gente não tem como abrir todas as histórias. Mas eu sei que eu quero muito que o Senhor fale como falou de Davi, que ele foi um homem segundo o coração dele. Eu quero muito que o Senhor fale. Eu não quero deixar nada atrapalhar minha vida, independente se o meu líder errou ou não, como foi o caso de Samuel e Eli. Samuel, ele cresceu no meio, talvez, de uma liderança toda errada. E eu estou falando isso, André, você está falando que a liderança é toda errada? Não, amados, mas eu sei que às vezes o líder, quando corrige ou quando não corrige, não sei, mas a gente sempre tem alguma coisa que se ofende com liderança. E a gente precisa falar sobre isso, não tem como fugir, sinto muito. Mas sabe que Samuel não mudou. Ele continuou fazendo o que ele tinha que fazer e ele servia, a palavra diz que ele servia a Deus perante Eli. Mesmo a liderança toda errada. Ele podia ter falado, mas ele era para estar fazendo isso e não fez. Mas será que ele não foi guiado? Será que ele não fez isso? E ele estava lá, servindo ao Senhor perante Eli. O que mudou para Samuel o fato de Eli estar errado? Nada, pelo contrário, ele avançou. A Eli a gente já conhece. Amém? José e os seus irmãos. Essa história todo mundo conhece. José foi abandonado pelos irmãos, foi vendido, ia ser morto, foi vendido pelos seus irmãos de sangue. Ele perdeu tudo. Ele tinha tudo e perdeu tudo ali. Já parou para pensar que não é uma história romântica? A gente acha lindo hoje porque a gente conhece o resultado. Mas quando José estava passando por aquilo, ele não conhecia o resultado.
Quando ele foi parar lá, que foi preso e que teve a oportunidade até de mudar a história dele, foi mudada a história porque Deus, ele é especialista em transformar uma coisa horrível em algo maravilhoso. E ele fez com José assim. Mas sabe que José ali tinha a oportunidade de se vingar dos irmãos. Mas ele fez o oposto. Eu estou dando esses 3 exemplos para a gente abrir, porque assim, são exemplos que a gente já para e fica, meu Deus, está aqui, amados. A gente pode usar esses exemplos e acabar aqui. Eu quero ser assim. Acabou. Só que a gente vai falar mais porque a palavra fala e fala muito sobre isso. Eu não vou ter como falar tudo, mas a palavra fala muito sobre isso. Pode procurar lá na palavra, perdão, amor. A gente estava cantando aqui. Ainda que eu vendesse tudo, sem amor, nada adianta. Não adianta, amados. A gente é espiritual não porque a gente ora em línguas, nem porque a gente ora demais, nem porque a gente está todo dia na igreja, nem porque a gente vem toda reunião de oração, se ajoelha aqui, o fogo desce. Não é por isso que a gente é espiritual. A gente é espiritual porque a gente ama muito. Amém? A Bíblia diz que a gente é conhecido como discípulo de Cristo por amar uns aos outros. E amor é a única forma de você saber lidar com ofensa. É fácil? Não. Agora, a gente aprende também tanto sobre fé, a gente aprende sobre fé, sobre declarar a palavra, sobre declarar fé, sobre falar positivo, compra o livro, não fale negativo. E aí, quando a gente fala, tem que perdoar, a primeira coisa que a gente fala, mas é muito difícil. Já comecei errado. Não, amados. Começa a partir de hoje a falar, não é difícil não, eu posso. A gente não fala, eu posso, eu consigo, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu tenho. A Bíblia diz que eu posso perdoar também, aleluia. Amém? Começa falando isso, eu posso, eu consigo. Fala animado, ainda que você não queira, ainda que a carne não queira, amados, a carne nunca vai querer obedecer a palavra, ela não quer, ela não é convertida. A carne, ela sempre vai militar contra o espírito. A gente já aprende isso na palavra. Então, a carne, ela não quer. A carne, ela quer ficar sentindo aquilo. Ela gosta de ficar sentindo. Aí, sabe o que a gente faz? A gente não só sente, mas a gente dá fala para outro. Não, é porque você não viu o que meu vizinho fez comigo. Não, é porque... E meu pai, minha mãe, você não sabe o que ele fez. Ou seja, a gente sente. E, amados, a Bíblia diz, irá, mas não pecar. Não se põe o sol sobre a sua ira. Lá em Efésios fala isso. Significa o quê? Que é possível a gente ter raiva? Claro, amados, eu não estou falando. A Bíblia não diz que não tenha raiva, não ira. Não, a Bíblia diz, irai, mas não pecai. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, o Senhor entende que a gente se ira sim. O Senhor sabe que a gente é humano. O Senhor sabe que a gente tem uma mente, a gente tem uma alma, a gente tem sentimento. O que Ele não quer é que a gente pegue esse sentimento e peque por causa dele. Até porque a gente não vive por causa do sentimento. A gente vive pela fé. Pela fé onde? Pela fé na palavra. Porque a gente fala às vezes sobre... eu vivo pela fé, mas eu estou colocando a minha fé onde? Porque a gente pode ter fé na coisa errada também, sabia? Eu tenho fé na palavra. E se a palavra diz que eu posso, eu posso. Se Deus manda eu fazer, eu posso fazer. Ainda que a minha carne não queira, eu posso, eu vou fazer. Deus mandou, eu vou fazer e ponto final. É fácil? Talvez não. Mas Ele dá capacidade para a gente fazer. Amados, nós temos uma graça transbordante sobre a nossa vida, dentro de nós, para fazer tudo que a Bíblia diz que a gente pode fazer. Quando a Bíblia diz para a gente não pecar, há uma graça sobre nós para não pecar. Há um escape para não pecar. E a falta de perdão também é pecado. Sabia? Eu estou pecando também. Aí eu falo, eu não minto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu me consertei disso, mas continuo com meu coração magoado porque fulano fez e eu não merecia e eu estava certo. Amados, o perdão não tem nada a ver com a gente estar certo ou errado. Pelo contrário, o perdão não tem nada a ver, sabe, com o outro estar certo ou errado, com o outro merecer ou não, com o outro estar arrependido ou não. O perdão tem a ver comigo. Porque quando eu perdoo, sou eu que fico melhor. Amados, muitas vezes a gente vai perdoar alguém que não vai nem ligar se a gente perdoou ou não. Que ainda vai achar que está com a razão, ainda vai achar que está certo. Estou mentindo? Não. Quantas vezes alguém magoa e ainda acha que está certo? Ah lá, ainda acha que está certo, ainda vou perdoar? Vai.
Vai, porque Deus manda, a gente faz. Aleluia! Vamos abrir lá em Lucas, capítulo 17. Aleluia! Glória a Deus. Lucas, capítulo 17. Olha, a minha Bíblia, eu gosto muito desses subtítulos da Bíblia, né? A minha Bíblia está escrito, os tropeços. Eita, glória. Recebe aí, manto. Vou começar. Disse Jesus aos seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Aqui Jesus está falando algumas coisas, e depois aqui ele vai para o versículo 3 para falar quantas vezes se deve perdoar um irmão. Mas eu queria parar aqui nesse versículo 1, que ele está dizendo que é inevitável que venham escândalos. Essa palavra aqui, escândalo, em outras versões, inclusive em versão inglesa, ela é traduzida como ofensa. E eu estava pesquisando que essa palavra originalmente, lá no original, quando ela foi criada, a palavra original, ela estava falando sobre uma isca. Presta atenção, isca. Amados, tudo que Satanás quer é pegar a gente. Ele fica ao derredor tentando uma oportunidade, tentando uma oportunidade de tentar pegar. E sabia que ele também usa iscas? Várias. Seja uma tentação, seja algo que a gente gosta. São várias coisas para tentar pegar a gente, mas uma das que ele mais usa e mais a gente cai é ofensa. Existe um livro, ele não tem aí, A Isca de Satanás, isso, do John Bevere, A Isca de Satanás. E ele fala sobre isso, o livro é muito bom, eu indico, não tem aqui, mas vocês podem encomendar, só procurar a Rebeca, tá aí, só procurar a Rebeca, pode encomendar, toda vez que tem encomenda já tem desconto, glória a Deus. É um livro muito bom que fala sobre isso. Mas essa palavra isca é algo muito interessante, porque uma isca é sempre colocada numa armadilha para pegar algum animal. E normalmente, eu li isso nesse livro, tá? Não foi eu que inventei, não. Eu achei interessante, que eu falei, nunca tinha parado para pensar nisso. A isca, a armadilha é colocada para pegar o animal, primeiro, tem que ter uma isca para chamar atenção e tem que estar escondido. Porque senão o animal vai ver e não vai cair. É algo escondido que ele não percebe, vai lá, pega e pum, é pego. E assim acontece com a ofensa na nossa vida. Normalmente as coisas acontecem, André, como assim escondido? Às vezes você nem percebe que está ofendido. E esse é o maior perigo. Porque é mais fácil quando a gente sabe que está ofendido e receber a palavra e trabalhar a palavra e aos pouquinhos a gente vai lá e perdoa. E quando é escondido? E quando a gente nem percebe que está ofendido, tem certeza que não está. Tem certeza. Vou sair do departamento. Minha líder, vou sair do departamento. Karine, vou sair do departamento. Tá? Não, mas não é nada não. É porque acabou meu tempo. O coração cheio de mágoa. O coração cheio de mágoa. Mas não tem nada a ver não. Isso já passou, já perdoei. O coração está lá, magoado, mas cá estou dando exemplo, tá? Porque eu era de lá, então eu posso dar um exemplo. Saí de lá, mas não foi por isso, não. O coração todo magoado e não percebe. E se alguém perguntar, está tudo bem? Não, está tudo bem. Não, isso aí está tudo certo, já perdoei já. Não, está tudo certo. E não está. E aí, até para o Senhor trabalhar no coração da pessoa, é mais difícil, porque está travado e não abre, se abre para o Senhor trabalhar. Isso é um perigo, amados. E assim, se deixar, a gente se afunda nisso, se afunda, e daqui a pouco não quer nem mais saber de Deus. Não, Andréia, que isso? Amados, as coisas acontecem aos poucos. Ninguém que é fervoroso, daqui a pouco não quer mais saber de Deus. Não é assim. A pessoa começa fervorosa, começa servindo, começa a fazer isso, daqui a pouco acontece um negócio, se ofende, claro que se ofende. Andréia, você está falando que aqui na igreja pode acontecer isso? Claro que pode, tem gente. Tem gente, amados, onde tem gente, alguém pode falar de um jeito que você não gostar. Você pode não gostar. Alguém pode te olhar de uma forma que você tem certeza que a pessoa te olhou errado e a pessoa nem sabe. Já teve caso, amados, teve um caso na minha vida que a pessoa me pediu perdão por algo que ela fez contra mim e que eu estava magoada com ela porque ela fez contra mim. Detalhe, eu não sabia que ela tinha me magoado. Ela não me magoou, a pessoa não me magoou, ela não tinha que me pedir perdão. Eu fiquei até preocupada, eu perguntei, você está bem? Sério, eu fiquei tão assim estarrecida que eu falei, tá bem não, tu nunca me fez nada. Não, foi naquele dia, eu sei, porque eu te magoei, falei aquilo, você depois ficou olhando assim para mim, depois o que eu
Tu nem falou nada aquele dia. E a pessoa, olha só, a pessoa, que bonitinho, me pediu perdão por uma coisa que ela não me fez. Mas a pessoa tinha certeza que tinha me feito, tinha certeza que tinha me magoado. E eu nem sabia de nada. E isso acontece muito. É arriscado aqui, alguém aqui, se eu falar assim, não, mas olha, fulano, não, eu sei dessa história que você está falando, fulano, ó, foi sim. Você pode até não saber, mas foi. Fulano, ele agiu assim, porque foi, não, ele agiu assim. Foi sem querer, não, foi. E aí começa uma mágoa que nem motivo tem. Amados, é só a gente parar para pensar. Tem dedo do diabo aí. A maioria das vezes nem lógica tem. A maioria das vezes, sabe o que é isso? É dedo dele. É isca que ele joga para ver se você cai, para ver se eu caio. É a mão dele, tá certo? Para ver se a gente cai. E se a gente cair, a gente é pego na armadilha. E aí fica lá preso. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, para andar em liberdade. Amém? Então, a gente não pode cair em qualquer armadilha, qualquer coisinha que o diabo joga para ver se a gente cai. Eu já caí, você já caiu. Amados, a gente com certeza já caiu alguma vez. Só que a partir de hoje, eu creio que a partir de hoje, por causa da palavra ministrada, a palavra ungida por si só, amados, por si só. Por causa da palavra ungida nessa noite, a gente não vai mais dar mole. A gente vai ficar ligado. A gente vai prestar atenção na armadilha, porque é uma armadilha. Magoou, amados, é claro que acontece, vai magoar. O que a gente faz? O que a palavra diz? Perdoa. Vamos continuar lá? Em Lucas 17? No versículo 3. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, Jesus falando, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Jesus está falando isso, não está? Interessante. Sabe o que os apóstolos falam para ele no versículo 5? Presta atenção. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Ele pediu, amado, sabe por que eles pediram? Porque eles sabiam que não era fácil, não. Ele pediu, aumenta a fé, Senhor. Eles podiam falar qualquer coisa, mas eles pediram, aumenta a nossa fé. A gente precisa... Mas aí ele vai e fala, né? Se você tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, aí ele vai falando. Mas percebe assim, que até eles sabiam que não era tão simples. Por isso eles pediram para aumentar a fé. Só que se Jesus está falando, é possível fazer. Amém? Vamos lá em Mateus 18. Aleluia. Você vê que no versículo 1 ele diz que é inevitável que aconteça escândalo. Aí no versículo 3 ele ensina como lidar. Jesus é lindo, né? Ele fala que é inevitável que aconteça. E no versículo 3 ele fala como lidar, perdoando. Amém? Mateus, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é muito ruim ficar magoado. É muito ruim. É muito ruim. É chato. Às vezes você não quer nem olhar para a pessoa. Não quer, a gente não quer. Mas a gente tem que fazer. Amém? A gente pode até não olhar para a pessoa dependendo da situação, amados. Eu sei que dependendo tem situações mais graves. Até a Kátia também deu exemplo aqui no discipulado de casais. Eu sei que às vezes não tem como você falar com a pessoa, às vezes não tem como conviver mais. Não é disso que a palavra fala. A palavra fala sobre perdão, sobre algo aqui dentro. A gente vai fazer aqui dentro. Se é possível conviver, amém. Se é possível andar bem, o que depender de nós, a gente vai estar bem com todos. Amém? A palavra fala sobre isso. Mas se não tiver como conviver, ok. A gente aqui é pessoa lá, mas aqui tem que estar tratado. Amém? Então, em Mateus 18, no versículo 15, olha como é que Jesus trata, como deve tratar um irmão. Olha como é que Jesus fala, como se deve tratar um irmão culpado. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. É mais ou menos a mesma coisa que ele disse lá em Lucas. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Aí, Jesus está falando aqui, está explicando. E aí depois Pedro pergunta assim, lá no versículo 21, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro está achando que está tirando onda. Então, até 7 vezes, né? Até 7 vezes está tudo certo? Querendo, porque lá, eles tinham o costume de perdoar, se eu não me engano, 3, 4 vezes, não lembro.
E já era o máximo. Então ele estava querendo dizer que ele ainda fazia mais do que aquilo. Mas aí disse Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Não, gente, ele está querendo dizer assim, rapazes, ele falando com os apóstolos, eu parafraseando, tá, rapazes? Vocês não estão entendendo. Eu estou falando número só para dar um exemplo, mas vocês têm que perdoar sempre. É isso que Jesus quer dizer parafraseando. Porque lá em Lucas 17 ele falou sobre 7 vezes, certo? E aqui, quando Pedro fala isso, ele diz, não, 70 vezes 7. Ele está querendo dizer, você não está entendendo. Você vai ter que perdoar sempre. Aqui está explicando, chama o teu irmão, fala com ele. Está falando aqui no meio aqui dos irmãos, chamou, falou. Fulano não quer saber, ainda está brigado comigo, ainda quer me bater. Aí fala com a igreja. E qual igreja? Vim aqui? Não. Kátia deu esse exemplo também, eu gostei, vou usar. Fala com sua liderança, fala com o pastor. Pastor, olha, JP quer me bater. Pastor, não dá, pastor, ele vai me bater, ele é grande. Fala com o seu líder. Você confia no teu pastor? Amém, amados? Se nós estamos numa igreja local, amados, se você congrega aqui, você é membro aqui, você confia na tua liderança. Amém? Porque é muito sério quando a gente fala algo. Ah, mas o pastor... Então a gente às vezes está no lugar errado, porque eu preciso confiar no meu pastor. Eu preciso confiar naquele que é responsável pela minha vida espiritual como liderança. É claro, eu tenho a minha vida, não estou falando que ele responde pela minha vida, mas ele responde pelas vidas que ele dirige, sim. O Senhor colocou uma igreja local nas mãos do pastor Marcelo e da Kátia para eles pastorearem, para o pastor pastorear. Amém? Kátia como auxiliadora do pastor. A gente aqui não fala que Kátia é pastora, amém? Ela é auxiliar do pastor, mas ela está com o marido auxiliando. Então, por que eu estou falando de Kátia também? Porque às vezes nós somos mulheres e às vezes a gente quer falar alguma coisa de mulher. Ai, meu marido, quero bater nele, Kátia. Aí você vai lá e fala com Kátia para você não acreditar teu marido. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu falo com Kátia. Sorte do mal. Mas, amados, a gente está brincando assim para deixar leve. Mas é verdade, a gente tem uma liderança para buscar apoio, para buscar ajuda. E para falar, para desabafar também, sabia? Não desabafar para poder encher o ouvido do pastor, não. Mas porque, com certeza, o pastor vai ter uma palavra sábia para trazer para a gente. Pastor, olha, está acontecendo isso. Ó, meu irmão falou isso comigo. Está errado. Meu pai fez isso e aquilo. O meu coração não está tratado, pastor. Eu não sei o que fazer. Eu sei que eu sou crente, eu não consigo. Sabe, a gente precisa desabafar. Tem pessoas que nos ajudam. Amém? Então aqui está dando um exemplo, procura o teu irmão. Amado, sabe por que a palavra fala para procurar o irmão? Porque quando a gente procura, provavelmente o negócio vai resolver ali. Sabia? Mas sabe o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente está magoado aí mesmo que a gente não quer falar. E aí Satanás se aproveita. Porque a palavra diz para a gente fazer o oposto. O fulano me chateou, eu vou lá e falo, fulano, aquele negócio que você falou me magoou. A não ser que você que passe. Por exemplo, já teve caso de alguém me magoar e eu não precisei falar depois, porque passou, era bobeira. Eu estava sensível naquela hora, passou. Glória a Deus. Mas e se continuar? E se aquela mágoa continuar? Amados, nós somos um corpo, isso não é brincadeira. A palavra diz que nós somos membros uns dos outros. Isso não é brincadeira. Isso não está escrito aqui só porque é bonito. Nós somos membros uns dos outros. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério. Isso é um assunto sério. Eu estou brincando assim para a gente trazer leveza, porque é um assunto também doloroso. Mas é um assunto sério. Nós somos membros uns dos outros. Então não tem condições de um membro colado comigo, um membro que é junta com junta, magoar e deixar assim um para cá e um para lá e não tratar. Não tem condições. Não tem condições. Quando isso acontece, traz dano para a pessoa, traz dano para o corpo, traz dano para as vidas. E sabe, o Senhor está mudando tudo, né? Eu acabei começando a falar de liderança, mas Deus está mandando, eu falo. Amém, amados? Deus está mandando, tá? Eu falo. Amém. Sabe por que é tão sério? Sabe por que Satanás tenta tanto
jogar armadilha, jogar isca, para a gente se ofender com liderança, para a gente se ofender com ministro. Sabe por quê? Porque o pastor falou semana passada, eu acho que foi semana passada, não lembro, sobre a semente da palavra, sobre o solo fértil, o solo rochoso. Vocês lembram disso, quem estava aí? Vocês conhecem quando a palavra fala sobre o solo fértil, que caiu a semente, frutificou. Aí o solo rochoso, ela rolou. Aí, conhecem isso? Amém? Então, pois é. Quando a gente está ferido com uma liderança ou com um ministro aqui, sabe como é que fica o nosso solo na hora de receber uma palavra? Estéril. O nosso solo fica estéril. Ele não fica rochoso, sabe por que ele fica estéril? André, podia dar o exemplo do rochoso, né? Não. Porque ele tem tudo para estar fértil. Ele tem a terra, ele tem tudo, mas ele está estéril. E um solo estéril, ele não vai frutificar nada. E nós somos aqueles que querem dar frutos, amém? Uma planta num solo estéril, ela não vai dar fruto, porque nem florescer ela vai. Se ela nem vai trazer a flor, imagine o fruto que vem depois da flor. Amém? É por isso que Satanás mexe tanto com a gente, com liderança para ofender. E quando eu falo ofender, nem sempre a pessoa quer não. Às vezes é uma correção. Às vezes um líder corrige e a gente fica profundamente magoado. E, amados, não estou debochando de ficar profundamente magoado, porque eu também fico. Ninguém gosta de ser corrigido, é chato. Ai, de novo. É chato. Pode ser a coisa mais simples, mas é ruim. É ruim ser corrigido pelo seu patrão no trabalho, é ruim, por isso que a gente não gosta de errar, não é? A gente no trabalho quer fazer tudo certinho, porque quando a gente erra, vou ouvir, é horrível, dói. A Bíblia diz que toda correção no início, ela causa uma tristeza. A Bíblia diz, ela causa tristeza. O problema não está aí. O problema está nessa tristeza que é a raiz de amargura. E aí o meu solo fica estéril. E aí, sabe o que acontece com muita gente? Vou sair da igreja. Você já viu? Olha, eu até anotei. Eu anotei quando isso veio à minha mente, eu anotei. Ainda bem que planta não tem vontade própria. Porque a planta, ela tá lá plantada. Aí ela passa por vento, sol, chuva, tempestade. Se ela tivesse vontade própria, ela ia fazer igual aos lindos crentes. Vou sair desse solo e vou para o outro. Porque aqui eu estou enfrentando sol, vento, tempestade. E aí, sabe o que acontece se a planta fizesse isso? Não ia crescer nunca. Não ia florescer nunca. Muda. Mas ainda bem que planta não tem vontade própria igual a gente. Aleluia, amados. É por isso que Satanás tenta tanto. Olha, eu tinha muita coisa para falar, mas o Senhor está falando para tratar isso aqui. E eu vou continuar falando. Amém, amados? Cuidado com raiz de amargura. Cuidado com uma ofensa que entra. Na maioria das vezes, a outra pessoa não queria ofender. Na maioria das vezes, a pessoa não queria ofender. Mas a gente fica ofendido e se acha no direito de ficar ofendido. Não tem nada a ver com o direito de estar ofendido. Tem a ver com dever. Eu tenho dever de tratar essa ofensa. Eu tenho dever. Sabe por quê? Porque Deus não brinca com falta de perdão. Não brinca. E a Bíblia fala muito claro sobre isso. A gente fala muito no Verbo da Vida sobre Marcos 11, 23, 24. Né? A gente fala muito. Nós vamos abrir lá para a gente chegar no versículo 25 e 26. Aleluia, glória a Deus. Marcos, capítulo 11. Aleluia. Marcos, capítulo 11, a gente aprende, né, no versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Por que eu estou falando desde o início? Porque ele está falando sobre fé. O poder da fé falada. Versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Vou parar aí rapidinho. Esse texto a gente usa muito, e é verdade, para a gente falar sobre fé, sobre o poder da palavra, sobre o poder de dizer um monte. Amados, eu vou repetir. Perdão envolve fé. Perdão envolve falar correto. Perdão envolve passar por cima do que você está sentindo e falar.
Amado, já experimentou orar por aquele que te magoou? Já experimentou colocar diante do Senhor aquela pessoa que te magoou? Mas não é orar por você, não. O que é isso, André, orar por você? Vou dar o exemplo. Aí a pessoa é casada. Vou dar o exemplo que já aconteceu comigo, amados. Você é casado. Aí fulano gritou contigo. Não, não grita não, glória a Deus. Fulano gritou contigo. Fulano gritou contigo, aí você aprende que você tem que orar pelo seu cônjuge. Aí você ora, Senhor, faz ele falar mais baixo. Senhor, que ele não grite mais comigo, Senhor. Eu estou orando por mim, eu não estou orando por ele. Sabe o que é você orar por ele? Quando o seu cônjuge gritou, mas não é para cônjuge gritar não, tá? Eu estou dando exemplo para ficar bem simples. Seu cônjuge gritou, o que eu vou orar? Vou orar assim, vou orar, Senhor, cuida da saúde dele, da mente dele, Pai, os sonhos dele, Pai, os sonhos que estão no coração dele. Isso é orar pela pessoa. Aquela pessoa que te magoou, que te feriu, que você está cheio de razão para não perdoar, ora pela pessoa. Mas ora como se você estivesse orando por um filho, pela pessoa que você mais ama. Amados, não tem como você fazer isso e não perceber aquele amor que já foi derramado no nosso coração, brotando. Aleluia! O amor de Deus foi derramado no nosso coração. A palavra diz, a esperança não confunde. O amor de Deus foi derramado no nosso coração. Ele foi derramado, o coração está encharcado do amor de Deus. Está encharcado. Mas quando eu estou magoada, quando eu estou ofendida, eu nem lembro que tem amor aqui dentro. Eu nem lembro que a plenitude do amor habita dentro de mim. Amados, o Senhor, o Todo-Poderoso, a presença dele está dentro de mim, não está mais numa arca, está dentro de mim. O amor, Deus é amor, o próprio amor habita dentro de mim. Então eu posso sim. E aí eu oro, como se eu estivesse orando pela pessoa que eu mais amo. E aí não tem como aquele amor não borbulhar. Pode não ser na primeira vez, mas vai ser na primeira, na segunda, na terceira, na quarta vez que você orar, você já está assim, passou. É real, amados. É real. O que a palavra diz para a gente fazer, a gente faz e acontece. Amém, amados? Acontece, amados, acontece. Deus não manda, vou repetir, Deus não manda a gente fazer nada que não é possível a gente fazer. Aí vamos continuar lá em Marcos. Ele está falando sobre fé. Aí lá no versículo 25. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Para quê? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 26, isso é muito sério. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É simples assim. Amados, com Deus não se brinca, não. A gente tem que tomar cuidado. Ah, Deus é amor, Deus me ama, e aí esquece o temor, esquece o que a palavra diz para fazer, porque hoje eu vivo debaixo da graça, hoje o amor me alcançou, hoje é isso, hoje é aquilo, e aí a gente vive uma vida leviana, porque a gente só lembra de falar isso quando vai falar de pecado. De pecado, quando eu estou falando de pecado, fala de pecado grande, aquele pecado que chama atenção, aquele pecado que todo mundo vê, aquele pecado que causa escândalo, e um coração que não perdoa. A Bíblia está dizendo que Deus não vai perdoar. É sério, não é, gente? É sério, é muito sério. Não sou eu que estou dizendo, está aqui. E não tem nenhuma, não. Eu acho que aqui está querendo dizer, não está querendo dizer nada. Está dizendo que se você não perdoar, você não vai ser perdoado e eu também não. É muito sério, amados. Por isso que isso precisa ser tratado dentro da igreja. Porque depois a gente não entende um monte de coisa. Eu estava no culto, eu ia para o discipulado, eu ia tudo, eu fiz rema, eu fiz escola de ministros, fiz escola de missões. Eu fiz tudo que eu podia fazer, mas o que está acontecendo? Coração amargurado. A gente pode frequentar e fazer toda a rotina gospel que você pode imaginar, a melhor rotina gospel, mas um coração magoado vai travar o que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia, porque para começo de conversa, Ele não vai perdoar o que eu ofender a Ele. A não ser que alguém aqui não ofenda em nenhum momento ao Senhor, em nenhum momento entristeceu o Espírito Santo, hora nenhuma.
Se tem alguém aqui, glória a Deus. Porque eu, às vezes, falho, amados. Então, é muito sério o que a gente está falando. Muito sério, amados. Muito sério. É algo que a gente precisa, sabe, tratar e tratar e tratar e tratar. E sempre, 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 amados, isso é um assunto que a gente tem que levar para a nossa vida. Para a nossa vida. Porque quem mais magoa é quem mais está perto. E é com quem mais a gente deveria criar vínculo. Talvez algumas pessoas, como eu disse, algumas pessoas talvez, a gente não tem que mesmo continuar convivendo, não. Acontece. Mas na maioria dos casos não é esse. A maioria dos casos é uma sementinha que não foi tratada lá atrás. É alguém, às vezes é um filho, que às vezes o pai ou a mãe fez, ou o pai e a mãe foram assim, ou o pai e a mãe foram assim. Eu sou assim porque meus pais foram assim. Não. A gente pode mudar isso hoje. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu não sou o que meus pais fizeram, o que ninguém fez. Amém? Amados, pode ser o pior erro que alguém tenha feito contra você. Deixa o Senhor tratar. Lembra dos exemplos que eu falei? Lembra de Davi, de José? Lembra? Sabe o que eles fizeram? Nada. Sabe quem tratou? Deus. Pode ser o pior erro que alguém tenha feito contra você. Deixa Deus na frente. Limpa o coração, trata o coração e deixa o Senhor tratar. Amados, Davi, a gente já está encerrando, tá? A gente vai ter um momento aqui, glória a Deus, para o Senhor fazer o que tem que fazer. Sabe o que Davi fez? Saul. Ele estava perseguindo Davi. Gente, assim, eu acho linda a história de Davi, assim como eu acho linda a história a Bíblia é linda. Sabe, Saul perseguiu Davi. Davi teve a oportunidade de fazer algo contra Saul quando viu ele lá na caverna. Davi cortou a orla do manto dele. Davi se sentiu mal porque cortou a orla do manto dele. E falou, longe de mim fazer algo contra o ungido do Senhor. Ele tinha todo direito. Se a gente pensar pelo modo natural, ele tinha todo direito. Porque Saul, ele sabia que ele ia ser rei. Ele ia ser rei, e Saul estava perseguindo ele. O que podia passar na cabeça de Davi, amados? Deus tem plano para a minha vida. Saul vai me matar. Os planos do Senhor vão se frustrar. Porque a gente, nessa hora, a gente lembra logo do chamado. O chamado de Deus sobre a minha vida vai ser frustrado, porque fulano falou assim comigo. Porque fulano fez isso. Imagina Davi. A gente não está falando de ofensa, não. A gente está falando de tentar matar. Saul tentou matar Davi. Saul estava atrás de Davi perseguindo. E detalhe, pessoas ainda traíram Davi. Falaram dele para Saul, sei onde ele está, ainda foi traído. Além de ter Saul na cola dele. Sabe o que ele fez? Longe de mim fazer algo contra o ungido do Senhor. Ele sabia o chamado dele, ele sabia o que Deus tinha para ele, mas ele também sabia quem era Deus, o Deus dele. Aquele que ele lutou contra Golias. Ele sabia, ele conhecia o Senhor dos Exércitos que ele falava. Ele sabia quem era. Ele sabia o que as Escrituras falavam. Ele sabia quem era o seu Deus. E sabia que não podia tocar num outro homem. Quando teve um outro episódio, a gente não vai abrir não, amados. Quando teve um outro episódio que veio uma pessoa falar com ele, Saul morreu, foi eu que matei. Achando que, ia se dar bem. Tá vendo? Vinguei você. Sabe o que Davi fez? Mandou matar o cara. Mandou matar, sabe por quê? Não era para ter tocado. E sabe o que Davi fez ainda? Ainda cuidou da descendência deles. Aleluia! Quem está disposto a fazer isso contra quem te ofendeu? Contra quem tentou te matar? Alguém já tentou te matar, como tentaram com Davi? Como tentaram com José? Alguém? Acho que ninguém nunca tentou me matar, não. Alguém já tentou? Pois, Andréia, tentaram sim. Então você faz igual Davi. Você poupa a vida dele e ainda cuida da descendência dele para a vida inteira. Amém? Aleluia! E José? José ainda chamou os irmãos. José chorou, gente. Tem uma hora que fala que José saiu e chorou. Ele podia ter falado, agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Não. Ele cuidou de todo mundo. Ele trouxe todo mundo. Ele fez o contrário. Sabe o que ele fez? Ele abençoou.
A Bíblia fala que a gente tem que bem dizer os que nos amaldiçoam. Sabe o que é bem dizer? Falar bem. Você tem falado bem de quem te magoou? Amém? Bem dizer quem me amaldiçoou. Foi isso que José fez. Foi isso que Davi fez. Eles não pararam a vida deles porque alguém magoou. Pelo contrário. Eles continuaram vivendo e obedecendo com temor ao Senhor e seguiram em frente. Você não vê a Bíblia falando sobre o que eles ficaram pensando sobre quem fez, o que eles ficaram tratando, não. Pelo contrário, a Bíblia vai contando o que eles estavam fazendo ao longo da vida, ao longo dos passos, e foram andando normalmente, seguindo passo a passo, mas sempre obediente ao Senhor e temente a Deus. E aí sabe o que Deus fez? Deus tratou e fez tudo. Deus se vingou? Não. No caso dos irmãos de José, pelo contrário. Eles ainda tiveram tudo o que eles precisavam. Porque talvez, muitas vezes a gente acha que entregou para Deus, mas no fundo o que a gente quer que Deus faça é que Deus nos vingue. Porque a gente vê lá escrito, a vingança é do Senhor. Mas não é isso que Deus está tratando comigo, contigo essa noite, não. Quando a gente deixa para Deus tratar, é para Deus tratar mesmo. Inclusive, Deus pode colocar aquela pessoa que me magoou melhor do que eu. Se eu não me incomodar e ficar feliz, é porque eu perdoei. Amém? É porque eu amo. Nós somos aqueles conhecidos pelo amor, amados, por andar em amor, por amar. E nem sempre amar vai ter a ver com sentimento. Amar muitas vezes, na maioria das vezes talvez, vai ter a ver mais com decisão do que com sentimento. Amém? Quantas pessoas paradas no meio do caminho, com chamados sim enterrados, travou a vida toda porque não conseguiu perdoar, porque o coração ficou cheio de rancor. E aí Deus, porque fulano está bem. Sim, fulano está bem, porque quem tem que perdoar sou eu e você. Mas ele não se arrependeu, mas ele continua achando certo. Deixa Deus tratar. Se tiver errado, deixa Deus tratar com a pessoa. Deixa Deus fazer. Amados, tem coisas que Deus vai dar para mim e para você fazer, que Ele não vai fazer, mas tem coisas que é para Ele fazer. Você não tem como mudar o coração de alguém. Não tem como. Mas Deus pode. Deus pode pegar um coração quebrantado e fazer algo totalmente diferente. Se seu líder foi injusto contigo, não importa se na igreja local, se na igreja antiga, se você trouxe coisa do passado, se o líder foi injusto, deixa Deus tratar. Continua seguindo firme, obedecendo. Continua. Não conheço nenhuma história de alguém que tenha realmente deixado Deus tratar, que na pessoa não foi um sucesso depois. Não conheço. Agora, pessoas amarguradas, magoadas, que resolvem sair daqui, fazer isso, fazer aquilo, fazer por conta própria, não tem sucesso. E não é porque eu estou falando. É porque um coração não tratado, ele começa a criar, sabe, carrapicho. Ele vai criando, vai endurecendo, daqui a pouco nada funciona. Eu não quero ser assim. E eu tenho certeza que você também não. Amados, eu creio nessa noite, de fato, com rompimentos mesmo. Rompimentos. Sabe, tem pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar a Deus. Pessoas que talvez nem saibam, mas eu creio que o Espírito vai estar tratando com pessoas. Como assim, André, perdoar a Deus? Coisas que aconteceram no passado, que você ainda acha que teve a mão de Deus. Perdas de parentes, que você ainda acha, e você prefere falar, não sei. Mas lá no fundo, você não consegue entender por que Deus fez. Deus não fez. Tem pessoas aqui nessa noite que precisam perdoar o Senhor. E talvez nem saibam, mas o coração não está tratado. E coisas não andaram ainda, porque o coração ainda está lá. Por que o Senhor deixou fazer isso? Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não curou? Por que o Senhor não salvou? Eu não sei, você também não sabe, então não fica amargurado com isso. Se trate. Perdoa você mesmo. É muito difícil, às vezes, a gente perdoar a gente mesmo. Eu demorei anos para me perdoar. E sabe que às vezes ainda vem vozes
que eu sei de quem é, não é do Senhor. Vozes que falam assim, mas isso é porque, lá atrás você fez isso. Tem coisas que a gente faz, amados, que a gente colhe, infelizmente. Tem coisas que a gente se arrepende, muda e a história muda. Mas tem coisas que mesmo a gente se arrependendo, mudando, a gente colhe. E sabe, se isso está acontecendo com alguém aqui, se perdoa. Passou. Agora, daqui para frente. Agora é o que você vai fazer com a sua vida daqui para frente. Assim como eu vou fazer com a minha. E quando a voz vier, fala. Eu já me perdoei. Acabou. Passou. Quando a voz vier, foi por isso. Foi porque você fez isso. Passou. Fala para a voz. Fala em voz alta. Eu já perdoei. Passou. Ainda que seu coração não sinta. Eu já perdoei. Acabou. Até o seu coração receber isso como verdade. Amém? Fica de pé. Aleluia. Aleluia. Queria que você aproveitasse esse tempo agora, amados. E agora, não olha para o lado, não olha para lugar nenhum, olha para dentro de você. Deixa o Senhor tratar contigo. Pergunta a Ele, Senhor, tem alguém que eu não perdoei? Senhor, tem algo no meu coração que precisa ser tratado? O pior engano é quando a gente não sabe nem que está ofendido. E às vezes por causa de orgulho não se perdoa. Por causa de orgulho não passa adiante. Aleluia. Eu não vou falar mais nada agora. Agora é você e o Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Somos membros uns dos outros.
Aleluia! Que música linda, né, amados? Sabe que essa música está falando da sua família em Cristo. Hoje é uma noite de deixar para trás aquilo que não vai mais nos acrescentar em nada. Aquilo que só serve para botar, sabe aonde? No lixo. Coloca no lixo aquilo que não presta. Falta de perdão, mágoa, não presta. Feridas são cicatrizadas. E a cicatriz só fica para mostrar aquilo que um dia aconteceu. A cicatriz não abre mais. Cicatriz é só a marca. Passou. O que ficou para trás ficou, de fato. Essa parte só depende de mim e de você, de fato. O que precisa ser tratado, o Senhor trata. Mas deixar para trás cabe a mim e cabe a você. A decisão é minha e sua. Eu queria aproveitar nessa noite, se tem alguém aqui que ainda não tem Jesus como seu Senhor, ainda não tem esse amor derramado, ainda não tem o Espírito do Senhor habitando dentro e quer mudar a vida a partir de hoje, se tem alguém aqui nessa noite, não perca essa oportunidade. Levante sua mão. Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém aqui nessa noite que já fez isso um dia, que fala, eu sou crente sim, mas tem muito tempo que eu não quero saber de igreja, tem muito tempo que eu não me sinto mais crente como eu era, tem muito tempo que eu tô frio, tem muito tempo que eu não sei o que está acontecendo, tem muito tempo que eu tô parado. Se tem alguém aqui nessa noite também nessa situação, levanta sua mão. Não tenha vergonha do Senhor, não. Nós estamos em família. Se tem alguém aqui que quer deixar para trás o passado, não perde a oportunidade. Tem uma unção aqui disponível, amados. Tem algo da parte do Senhor disponível para você. Não precisa vir aqui à frente. Talvez você esteja tímido ou com medo do que vão pensar, mas se tem alguém aqui que eu quero uma mudança de vida drástica, chega. Se tem alguém aqui nessa noite pensando assim, basta, quero mudar minha vida, nos procura no final. Talvez você pode estar aqui dentro e de repente estar parado no meio do caminho, pois hoje é uma noite de restauração. Amém? Hoje é uma noite de restauração. Restauração mesmo. Pegar aquilo que está quebrado e, sabe, colocar tudo novo e restaurar como algo novo. Amém? Relacionamentos importam. Seja na forma de se relacionar com você, com um filho na fé, com os irmãos em Cristo ou com Deus. Relacionamentos também decepcionam. Alguns são tóxicos, outros podem ser à distância, mas podem ser reaproximados e restaurados. But see, the very fact that 6 of the 10 commandments have to do with our relationships with each other, and Jesus said the great commandment, yes, it's to love God, but the second is like it, love your neighbor as yourself. You know what that communicates to me? It communicates to me that God is not just interested in me having a good, healthy relationship with Him, but God wants me to be having good relationships, healthy relationships with other people. O novo livro do reverendo Tony Cook traz 8 relacionamentos que impactaram a vida e ministério do apóstolo Paulo. Lições que vão impactar a sua vida e a sua forma de se relacionar. Disponível também em versão digital. Adquira já o seu, porque
relacionamentos importam. Um lançamento Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.